Olá, pessoal. Senhor Jesus abençoa você que está vendo esse vídeo aqui. Muito obrigado, sua família, todos seus amigos, assim por diante, nós todos, né? Então, os olhos jamais viram, os ouvidos jamais ouviram e os corações jamais sentiram o que eu preparei para você. Turma, por favor, aí, faz o canal crescer, ajuda aí, canal Professor Miguel Química, inscreva aí, contato aí, tá bom? O link tá aqui, tá bem? Faz favor aí. Bom, turma, vamos fazer aqui a FUVEST 2023, segunda fase, né? Bem, então a segunda fase da FUVEST 2023, até que enfim, foi uma prova humana, eu digo, né? E eu, professor Miguel, opinião minha, né? Então, não sei o que os colegas de química estão falando por aí, né? Mas eu achei a segunda fase mais humana desde 1990 que eu acompanho o vestibular da FUVEST aí. Eu acho que foi uma prova estilo Nesp, né? Bem humana aí, tá bom? Então, olha para frente, pois, né? A vida só pode ser vivida olhando-se para frente. Vamos lá, gente. Então teve só alguma difícil, alguma coisinha só, né? Mas no geral, por ser segunda fase, né? A nota de corte sobe, né, pessoal? Mas pelo menos são questões que dá para responder, dá para começar. Você tem um pega nela de início, né? Vamos lá? Então aqui está aqui a primeira, né? Eu até escrevi aqui para vocês, né? Então, ó, esse tipo de questão aqui é a cara da FUVEST, viu, pessoal? É sempre difícil, né? Mas desta vez não foi, viu? É só seguir o esqueminha certinho que vai dar para resolver, tá bom? Então aqui o exercício te dá um esquema para chegar nesse subproduto, te dá uma substância que é o tal do DCC, e falo para você colocar aqui na letra A, né? Colocar o DCC no lugar do EDC aqui, ó. Então é uma questão bem, né? Estilo FUVEST, mas dessa vez tranquila, tá joia? Se você tivesse calma aí, ó, né? Aí, ó, tá vendo? Você ia fazer essa substituição. No lugar do EDC, você ia colocar esse DCC aqui, ia manter as mesmas, né? As mesmas substituições, uniões aqui, tá certo? Né? E você ia chegar nesse produto aqui, tá bom? Então, vai direitinho, olha direitinho aqui, essa espécie unindo aqui, onde que ela entra, né? Aqui, tá certo? Você vê que essa parte para cima e para baixo permanece igual, ó. Tá certo? A parte aqui para cima, ó, tá vendo aqui? Essa parte para baixo permanece igual. Então, ele vai entrar onde? Vai entrar exatamente, né? Vai entrar exatamente numa posição aqui, ó, que você trocar esse por esse, beleza? Acho que deu, né? Vai devagarzinho aí que você consegue seguir o esquema e chegar nesse produto aqui sem muitos problemas aí. Bom, agora começa o problema aqui, pessoal, né? Aí falou aqui, ó, essa aqui é um pouquinho difícil, porque, olha lá, vamos ler primeiro, ó, o DCC, ele é menos adequado para ser utilizado em água do que o EDC, porque ele é menos solúvel. Quando ele é menos solúvel, já está indo para apolaridade, né? Se ele dissolve um pouco na água, então já tem característica apolar. E você já percebe, né? É uma molécula bem simétrica, ó. Se você traçar um vetor aqui, ó, um vetor para cima aqui, outro para baixo, você vê que eles vão se anular, tá bom? Então, essa questão aqui é um problema, essa parte da questão, essa letra B, induziria erro, porque você vê N, você já vai falar ligações de hidrogênio, porque era você falar quais tipos de interações intermoleculares justificam a diferença de solubilidade, você entendeu? Então, só o fato de você ver N, talvez você ia colocar ligações de hidrogênio, né? Tá certo? Mas vamos lá, né? Então, a primeira, a ligação é íon-dipolo, né? Porque ó, quando você tem carga, né? Então você tem uma ligação, vai fazer uma ligação íon-dipolo aqui, que é mais forte do que as teóricas ligações de hidrogênio. Você fala, Miguel, mas aqui não poderia fazer ligação de hidrogênio com N, água aqui, já que tem um par de elétrons livre? Bom, não sei o que o FUVEST vai aceitar aí, né? Você vai aceitar falar ligação de hidrogênio aqui. Aqui eu acho que não vai, porque porque falou que é pouco solúvel, né? Se é pouco solúvel, então ligação de hidrogênio é composto de alta solubilidade em água, né, gente? Tá? É. Se bem que tem álcools, né, com a parte apolar muito grande, né? Tá certo? A parte apolar muito grande, OH, né? A molécula é polar, mas a parte apolar predomina, né? Tá certo? Então tem esse lance também. Mas falando assim, né, nesse daqui, a ligação que eu acho que eles iam cobrar é íon dipolo, tá? Porque tem carga, então a ligação é o íon formando um dipolo com a água, beleza? Tá joia? E aqui que era o problema, né? Aqui você vê que essa molécula aqui, a polar, ela é bem tipo um CO2, né? Se você olhar aqui para cima, ó, tipo um C, tipo um O aqui para cima e um O aqui para baixo, né? O problema é que tem esse N que atrapalhou um pouco, eu acho aí, você é candidato, né? Tá certo? Então, ela é apolar, né? Que os vetores vão se anular, tá? Então, o tipo de força é Van der Waals, o tipo de polo induzido, ou dispersão de London, né?
E aí, no caso, você poderia até admitir aqui, né, L em água, formando um dipolo induzido com oxigênio, né, tá certo? Né, tem um par de elétrons livres aqui que não deixa de ter no N, né, tá certo? Formando aqui um dipolo com H, né? Com hidrogênio, né? Tá certo? Então é isso daí, né? Como é que vamos ver? Vamos ver o gabarito depois, né, pessoal? Tá aí a questão, depois a gente vê o gabarito para ver o que aconteceu aí, tá bom? Né? Então não seria legal falar ligações de hidrogênio aí, né? Tá certo? Nessa de cá até eu acho que eu falaria alguma coisa nesse sentido, né? Tá certo? Mas aqui já é bem simétrica mesmo, né? E ele é pouco solúvel, então é uma molécula apolar, né? Então baixa solubilidade em água, tá certo? Então, isso eu acho que pegou um pouquinho aqui nessa questão, nessa parte, né? Não sei se você ia lembrar do íon dipolo, né, gente? Que é a ligação mais forte entre as moléculas, né? Tem a ligação iônica, né? E metálica, que são fortíssimas, né? E tem a ligação íon dipolo, né? Nas moléculas. Tem a ligação Van der Waals dipolo induzido, tá certo? Né? Depois, dispersão de London, né? Desculpa, dipolo induzido, né? Que é a dispersão de London, né? O dipolo permanente, a ponte de hidrogênio e a ligação íon-dipolo. Tipo NaCl, né, pessoal? Tipo NaCl, Na+, com água, né? Então, esse Na+, ele aproxima do oxigênio que é mais negativo, mais eletronegativo. Então, isso fala ligação íon, né, dipolo, formando, né, dois polos, né, íon-dipolo com o oxigênio aí, tá bom? Né? E o Cl, no caso o Cl-, né? Tá certo? Aproximando do H da água, né? Tá certo? Com o H é um pouco mais positivo. Então, ligações íon de polo clássica aí. Mas eu não sei como é que você sobressaiu aí, mas vamos embora, né? Bom, pessoal, então aqui agora, essa letra C ainda, né? Aí falou assim que esse método, né? Falou que um dos métodos utilizados para quantificar proteína é o método, né? Não sei como é o nome do rapaz aqui, sei lá que nome que é esse, né? Mas vamos lá. Realizada na determinação da quantidade de matéria nitrogenada de uma amostra. Esse método consiste em degradar toda a proteína de forma que todos os átomos de nitrogênio da amostra sejam convertidos em sulfato de amônio, tá? Então, na hora que você lê aqui, ó, né? Aqui você tem um peptídeo, né? Então, todos os átomos de nitrogênio aqui vai ser convertido em sulfato de amônio. Isso é uma dica muito importante na resolução desse exercício aqui, tá? Porque ele fala exatamente isso. Considere que é 50,2 miligramas, né? Desse peptídeo aí, né? Tá certo? Desse peptídeo. E calcular a quantidade total, a quantidade máxima de mol de sulfato de amônio. Foi dado a massa molar aqui do peptídeo, né? Então, e aí, como é que sai disso? Então, a sacada já está aqui, né, pessoal? A grande sacada já está aqui, né? Então, todos os átomos daqui, de N, os N's aqui, vão ser transformados em sulfato de amônio. Então, isso vai virar isso, basicamente. Então, olha aí, essa parte era uma parte um pouquinho complicada, né? Que isso vai virar isso, acho que não tinha tanto problema. Agora, o negócio era balancear a equação, né, pessoal? Como você tem 2N aqui, então vamos pôr um 2 aqui na frente, né? Só que aí fica 2 vezes 35, 70, né? Aí você põe o 35 aqui na frente, ó, 35N, põe 35 aqui, tá? 2N, aqui, ó, 2N, 35 vezes 2, 70, um 2 de cá, 2 vezes 35, 70. Você podia fazer também aqui, ó, né? 1 mol, né? 1 mol é aqui 17,5, tá joia? 1 para 17,5 também dá certo, tá? Que 1 vezes 35, 35, 17,5 vezes 2 também dá 35. Aí você podia escolher, mas se tinha que sacar mais ou menos uma coisa parecida com isso daqui, ou com isso que eu falei, senão não dava para fazer, tá bom, gente? Bora? Aí o resto era fácil, estequiometria tranquila, né? Então aqui é 50,2 vezes 10 a menos 3 gramas, eu passei para gramas aqui, mas depois a gente transforma novamente, se for o caso, né? Qual é a quantidade em mol, né? Então aqui você tem, né? Você tem 2 vezes a massa molar, que está aqui desse, e aqui 35 mol mesmo, né? Então, 2 vezes a massa molar, que se é por mol, que tem 2 mols, aqui como é mol, já é o coeficiente mesmo, 35 mol. Resolvendo, 3,5 vezes 10 a menos 3 mol de sulfato de amônio, beleza? Como é que você saiu nessa aí? Hã? Bom, pessoal, agora que uma questão, né? Uma questão que fácil, uma das raras questões, assim, eu coloquei aqui, ó, mais bem boladas, né? Uma questão real, muito humana mesmo, dos últimos 32 anos aí, né? Até parece questão de primeira fase, tá joia?
Então, o exercício fala assim, uma das formas de compreender as estruturas tal, está aqui, utilizando modelos orgânicos, etânio e eteno. Então, esse é o etânio, esse é o eteno. Vou mostrar aqui para vocês, ó, passando um pouquinho aqui, ó, se está para você ver, ó, olha só, 2 carbonos, ó, de cá, ó, carbono, 3 Hs, 3 hidrogênios, ligado ao outro carbono, olha aqui, ó, 3 Hs, beleza? Tranquilo? Tá? Então, esse é o etano. Ótimo? Bom, o eteno, do lado, vai apresentar a dupla ligação, né? A insaturação dupla, tá joia? O que ele fala? Complete na folha de resposta tal a bolinha aí, né? Então, vamos lá. Então, a bolinha clara é hidrogênio, como a gente acabou de falar, e a bolinha escura é carbono, beleza? Bora? Aí falou, o etino, também conhecido como acetileno, é um composto usado como solda, né, e como matéria-prima para centenas de outros compostos, usando a notação de Lewis, que é aquela estrutura de pontes de Lewis, ou a fórmula eletrônica, né, gente? Lembra? Tá? A questão envolvendo isomeria aí, né? Desenhe, né? Desenhe a molécula de acetileno. Essa molécula apresenta com tipo de isomeria, então envolver ligações de isomeria, né? Olha lá, fácil, mas você tinha que dominar o quê? Ligação covalente, né, pessoal? Para você montar a fórmula eletrônica, né? E os tipos de isomeria, tá joia? Então, vamos lá. Usando a notação de Lewis, então, a estrutura de pontos, né, que é a fórmula eletrônica, então, acetileno, que é o etino, né? Et, 2 carbonos. Aqui, ó. Deixa eu pegar os modelos para você ver. Aí, et, 2 carbonos. Aqui, ó. 2 carbonos, tripla ligação, né? Então, são tripla ligação, são 3 pares de elétrons, aqui, ó. 1, 2, 3, 2 carbonos, carbono tem 4 elétrons, né? Tá. O elétron do H, né? Completa as 4 ligações, a carbono, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, o H1, então tá aí, né? Tá formando 3 ligações, ligação tripla aqui no meio e simples com hidrogênio, né? Beleza? Tá bom? Aliás, vamos lembrar aqui o hidrogênio, né? Só para dar uma lembradinha, né, pessoal? Vamos lá, né? Do hidrogênio, tá? E o hidrogênio sou preso por metais e ametais. Tenho direito a uma ligação, mas eu não tenho família. Beleza, então o hidrogênio faz uma ligação, ok? E não apresenta nenhum tipo de isomeria. Você tem que conhecer os tipos de isomeria. Isomeria plana e isomeria ótica, né, pessoal? Plana constitucional e a ótica. Então não apresenta nenhum dos dois aí, tá bom? Tá? Porque não vamos entrar nos porquês aqui, senão demora muito. Mas dá uma olhada aqui no canal do professor Miguel Química, tem isomeria plana aqui, o vídeo de isomeria plana, tá? Isomeria ótica, né? Nomenclatura RS, que é muito importante, não caiu na FUVEST, né, pessoal? Mas é importante também, tá bom? Bora? E aqui fala, né, pessoal? Né? Nós temos aqui as moléculas A e B, né? Guardando o violinho aqui, depois a gente pega de novo. Me fala, qual delas poderia ocorrer isomeria geométrica? Turma, dá uma olhada aqui, ó. No etano, que é da esquerda, que você está vendo aí, não pode. Por quê? Porque você tem a mobilidade. Se eu girar aqui, ó, essa parte de cima que você está vendo é a mesma que estava embaixo, ó. Se eu girar, permite, ó, a ligação simples permite uma mobilidade. Você está vendo? Então, no etano, não. Agora, se você pegar o eteno, olha para você ver. Olha os modelos aqui. Olha os modelos pau-bola, né, pessoal? Olha os modelos aqui pau-bola. Então, à direita aí que você está vendo o seu vídeo, né? Que você está assistindo, você tem o eteno, olha lá, ó. Olha aqui, olha lá, tá vendo? Ó? Ligação dupla. Então, para ver isomeria geométrica, né, pessoal? Qual que é a condição? Ligação dupla, ó, porque não permite a mobilidade, ó. Essa atividade rotacional que permite a simples, né? Aqui, ó. Beleza? A dupla não permite essa, né, essa atividade rotacional, né? Tá certo? Se você insistir, você quebra a ligação, não é verdade? Então, primeiro, condição para ver isomeria geométrica em compostos acíclicos, né? Abertos, né? Ter dupla ligação e cada carbono tem ligantes diferentes. No caso aí, você está vendo as bolinhas verdes aí, né, pessoal? Essas bolinhas verdes aí, os ligantes são diferentes. Por que os ligantes têm que ser diferentes? Porque se for igual, você trocar a posição de um
E de outro, não muda nada, você percebeu? Se for H e H, tá certo? Então, os ligantes têm que ser diferentes, tá? Então, você observa aqui, agora sim, tá vendo? Ó, para você ver, ó. Olha agora, tô afastando um pouquinho para você enxergar melhor, ó. Viu? Olha aqui, tá vendo, ó? Ah, professor, mas esse ligante é igual aí, não tem problema. Cada carbono da dupla tem que ter dois ligantes diferentes. Por quê? Porque, ó, se você olhar aqui, ó, se você trocar um de posição, agora o composto muda, né, pessoal? Olha para você ver, ó. Você vê que você tem transversal o mesmo tipo de átomo, né? Os mesmos tipos da transversal. Então, esse aqui é o trans, né? É o composto trans. Lembra da gordura trans lá, né, pessoal? Saborosa, gostosa, né? Essa é a gordura de porco, né, pessoal? Eu falo nas Minas Gerais aqui, tá? Então, esse aqui seria o cis, ó. Cis, composto cis, tá? Cis, mesmo lado. Esse aqui seria o trans. E o pessoal, dá uma olhada aqui no canal, na isomeria geométrica, né? Onde a gente fala de cis e trans, da nomenclatura ZE, que é a nomenclatura mais moderna, de 1966, né, gente? Imagina moderna desde quando? É mais de 50 anos, né? Tá certo? Porque vai ter um momento que você vai ter que considerar os números atômicos aí, né? Tá certo? Para falar qual que é o Z e qual que é o E, né? Porque o cis e trans tem um momento que não vai ser suficiente para você nomear, né? Mas aqui ainda deu, tá bom? Tá joia? Tranquilo? Bom, e aqui fala, né, pessoal? Para você pintar na tabela que elementos poderiam ser esses aqui. Então, são elementos, né? São elementos, né? São elementos que só pode fazer uma ligação. No caso do grupo 7A da tabela periódica, né? 7A tem 7 elétrons, precisa de um para ficar com 8, faz uma ligação padrão, né? No caso, você podia pintar aí flúor, cloro, bromo, iodo, né? Tranquilo? Né? E aí ficaria, como que ficaria então? Só para você dar uma lembrada na tabela periódica aí, você que não foi meu aluno, né? Vamos lá, ó. 7A são halogênios, flúor, cloro, bromo, iodo, F- é fluoreto, Cl- é cloreto, R- é brometo, I- é iodeto. É preciso querer saber. Bom, então flúor, cloro, bromo, iodo, né, pessoal? Que forma, né? Tem 7 elétrons na última camada, né? Recebe um elétron para ficar com 8, ou por compartilhamento ou ligação iônica, né? Tá certo? No caso aqui, ligação covalente, tá certo? E transforma ânions. F menos, fluoreto, Cl menos, cloreto, Br menos, brometo e menos iodeto. No meu caso aqui, nosso caso seria só o nome do elemento. Flúor, cloro, bromo. Você podia marcar até o iodo, tá bom? E aqui uma outra questão também bastante tranquila, né, pessoal? Né? Meio esquisita, né? Porque vai queimar diamante, coisa maluca, né? Aí falou aqui do diamante, né? Que ele foi triturado, do processo que ocorreu aqui direitinho. Pausa o vídeo aí, dá uma lidinha com calma, que aqui eu já vou pro esquema já, tá bom? Então tá descrevendo, aqui tá descrevendo o que aconteceu, né? E aqui o esquema, beleza? Então, com base no esquema, a temperatura de fusão do N2 é maior, menor ou igual à temperatura do CO2. Turma, ó, é o seguinte, né? Se você olhar aqui o N2 e o CO2, você já percebe, tem um equilíbrio térmico aqui, né? Tá? Se o CO2 está dentro do recipiente com nitrogênio líquido, então aqui tem um equilíbrio térmico, tá? Só que aí é só você pensar no gráfico, muito fácil aqui, ó. Aqui o CO2 já está sólido, tá? Para ele passar para líquido, vai ter que estar numa temperatura maior, ok? Aqui o nitrogênio já está líquido, então, lembra dos gráficos lá de aquecimento, ó. Então, já está líquido. Então, o nitrogênio sólido está numa temperatura menor. Então, teria nitrogênio sólido, temperatura maior passar para líquido e assim por diante. Então, entendeu? Aqui o CO2 já está sólido aqui dentro. Por exemplo, ele para ser líquido, eu teria que estar mais para cima no gráfico, entendeu? Então, o nitrogênio tem temperatura mais baixa e bem mais baixa. Então, até que o nitrogênio aqui já está líquido, né? Tá certo? Né? Então, o sólido estaria em temperatura mais baixa ainda. O sólido daria 210 graus negativos, mais ou menos, né? E aqui o líquido está 196 graus negativos. CO2 sólido daria o quê? 71, não lembro de cabeça, mas mais ou menos isso aí, né? Mas não precisa de valores, é só você imaginar, né? Por quê? Ó, se você quiser ver por aqui, não precisa nada disso, né? Mas sólido, ó para você ver, ó.
Então, vai entrando calor no sólido, tá? Processo endotérmico, agora volta, né? Você vê aqui que o CO2 de gasoso está passando para sólido, né? Então, ele está perdendo energia. O nitrogênio está retirando a energia dele. Então, ele está liberando energia para o nitrogênio, tá? O calor, né? O calor está liberando calor para o nitrogênio aqui, tá certo? Né? Então, esse processo aqui é exotérmico, né? Então, CO2 tá? É um processo exotérmico, tá? Liberando energia para o N2 que está absorvendo no caso, né? Então, tá aí, menor, né? Pois o nitrogênio muito frio retira calor do CO2, transformando ele em CO2 sólido, né? Tá certo? Processo físico exotérmico, o N2 esquenta, né? Mas aqui já tranquilo, ó, por aqui mesmo. Aqui que é fusão. Acabei de falar. Fusão é passagem do sólido para o líquido, né, pessoal? Beleza? Tá? Então, os dois estão em equilíbrio aí, no caso, como eu expliquei, né? Nitrogênio sólido, ó, o nitrogênio sólido estaria em uma temperatura mais baixa que o líquido, né? Lembra? Sólido, aí a fusão passa para líquido, tá? Depois de líquido, aí entra em ebulição, né? Tá? Passando tudo para gasoso, beleza? Bom, acho que foi fácil, não precisa nada disso aqui, né, pessoal? Dá para sacar bem essa aqui, tá joia? Vamos na B? Então, na B também é uma questão bem tranquila, viu, gente? Ó, falou aqui, experimento exatamente igual, realizado, trocando o volume de diamante utilizado pelo mesmo volume de grafite, né? A quantidade de CO2 formada no fim do processo será menor, igual ou maior. Gente, só de você olhar a densidade aqui, ó, a densidade do diamante é 3,5 gramas por centímetro cúbico, da grafite é 2, né? Então, com certeza vai ser menor, né? Vai ser menor porque a densidade do grafite é bem menor. Você não precisa nem fazer cálculo aqui, não pediu para você justificar, ok? Bora? Aí, continuando aqui, agora você vai ter que fazer um cálculo, né, gente? Tá certo? Ó, você tem 3 gramas de diamante, quer saber a massa de gelo seco obtida, né? Qual será a pressão? Qual será a pressão gerada pelo CO2, né? Dentro do cilindro a 27 graus Celsius, né? 27 Celsius, que o rendimento é 100%. Beleza. Então, o que você vai fazer aí? Tranquilo, né? Tá certo? Escreve a equação, que vai queimar, queima, né? Ou queimar diamante é duro, né, gente? Mas vamos lá, vai. Queimar diamante, fazer CO2 para colocar gás na água, né? Bom, aí você resolve essa estequiometria. Então, 3 gramas de carbono, X. Oh, mas tá feio isso aqui, hein, gente? Por que desconfigurou isso aqui? Nossa, tá bem desconfigurado, hein? Pera aí. Tá muito feio. Pera aí. Vamos organizar isso aqui. Poderia deixar, mas não vai não, né? Deixar, mas não vai não. Vamos só organizar para ficar bem bonitinho. Ok. Bora, né? Então tá aí, né? Massa molar, as massas molares está aqui. Massa molar está aqui. O carbono é 12, 1 vezes 12, CO2, fazendo a conta 44, 1 vezes 44 resolve. Então a massa de gelo seco obtida, né, é 11 gramas, né? Aqui seria sólido, então, né, pessoal? A gente calculou aqui, mas se fosse no caso do gelo seco, seria 11, né? Bom, e aí? O mol de CO2 tem 44 gramas, né, pessoal? Quantos mols vai ter 11 gramas? Para que está achando mol, professor? Gente, porque você vai ter que usar aqui, ó, né, para calcular a pressão já, aqui, ó. Tá certo, ó? Tá? 0,5 mol de CO2, você vai usar PVNRT aqui, ó. Tá bom? Bem, ó. N mol, reminho em gramas, sobre mão que é a massa molar. Você pode ter usado isso também, ó. N mol, reminho em gramas, sobre mão que é a massa molar. Beleza? Pessoal, tá uma chuva aqui, começou. Não sei se está saindo som aí no microfone. Tomara que não, mas se sair também, eu acho que não vai atrapalhar, não, né? Então tá aí, né, pessoal? Tranquilo? Então, PVNRT lá. O cilindro de gás é de 1 litro, falou no texto, volta um pouquinho o vídeo aqui, substitui, né? Quantidade em mol 0,25, R está dado aqui, e a temperatura 396,15 atmosferas. E aí? Foi bem nessa ou não? Porque aqui você pode usar N mol, M em gramas. Então, N mol, M em gramas, sobre mão que é a massa molar. Então, para você achar o N, né? N mol, M seria 11 sobre 44 dá 0,25. Deu para entender, né, pessoal? Bora? Só que aí eu perdi meu mostrador aqui. Bom, outra questão aqui, né, pessoal, falou aí, né, que mostra a importância de fertilizantes nitrogenados como amônia, né, ureia, né, para a manutenção da segurança alimentar da população.
Aí falou aí, as mudanças na disponibilidade de gás natural impactam diretamente a produção de fertilizantes nitrogenados, né? As reações estão aí, o processo de formação de amônia e, e ureia a partir do gás natural. Então, estão as equações aqui, pessoal. Qual o principal componente do gás natural utilizado na produção de fertilizantes nitrogenados? Né, pessoal? Então, essas aulas aí, o aluno tem que ter atenção na sala, que o professor acaba falando, né? Então, é bom você fazer leituras. Faça leituras, pessoal. Aquele material didático, seja digital, seja físico, leia a parte teórica. Essas leituras das partes teóricas faz muita diferença na hora do vestibular desse, tá certo? Né? Eu já falei em outro vídeo que eu gravei sobre isso, tá? Porque dificilmente o aluno lê a parte teórica. A aula amanhã é de física e de geografia e história, né? Então, o que você deveria fazer? Dar uma lida na teoria para se preparar para a aula, coisa que quase ninguém faz. E se você fizer, você vai estar na frente, tá bom? Bom, então aqui tranquilo, é o metano, né? Componente principal, componente do gás natural, 60% dele é metano, CH4, né, pessoal? Bora? Aí falou aqui, né? Outra forma de gerar H2, né? A reação 2, por meio de eletrólise e tal, né? Aqui, ó. Outra forma de gerar H2 é por eletrólise, né? Utilizando energia solar aí, né? Opa, energia solar, né? Ó. Eu estava pensando na corrente elétrica, né? Tá certo? Uma energia solar, que legal. Escreva a equação balanceada da reação de eletrólise da água. Dê um argumento que justifique essa fonte de hidrogênio para tornar o processo mais sustentável. Pessoal, hidrogênio é química verde, fonte renovável de energia, tá certo? Essa aí é clássica, né? Então, ó, a eletrólise aí, então você pega a água e decompor, né? A água decompõe H2 e O2, balanceia, ó, tá certo? Aí, cada duas moléculas de água produz duas de hidrogênio e uma de oxigênio, 2:1 a proporção, né? E aí o argumento é que a combustão da água, né, a combustão do hidrogênio, perdão, combustão do hidrogênio, água não entra em combustão, né, gente? O hidrogênio, né, combustão do hidrogênio, produz água na mesma proporção estequiométrica. Olha aqui embaixo, ó. Então, ó, você invertendo aqui, ó, o hidrogênio queimando produz água. Então, a combustão do hidrogênio produz água na mesma proporção estequiométrica da eletrólise. Por isso é fonte sustentável, tá? Renovável e inesgotável, né? Porque, ó, cada duas moléculas de água produz duas de hidrogênio. Cada duas de hidrogênios que queima, que entra na combustão, produz duas de água. Né? Então, olha que beleza. É o melhor deles, né? Tranquilo? A química verde que eu falei, né? Então, hidrogênio é o combustível do presente e do futuro. Do presente aqui no Brasil, né, gente? Porque tá devagar, né? Tá certo? Inglaterra, Japão, Alemanha já usa bastante isso aí, outros países, né? Tá certo? Então, o impacto ambiental é bem menor, né? Nem sei se tem impacto ambiental, acho que nem tem, né? Bom, então como é que ficaria o hidrogênio, né? Flúor, cloro, bromo, iodo, nitrogênio, oxigênio. Hidrogênio é o combustível do presente e do futuro. Vamos lá? Ó, flúor, cloro, bromo, iodo, nitrogênio, oxigênio. Hidrogênio é o combustível do presente e do futuro. Brasil, né? Se investir mais nisso, né, pessoal? Para ver se a gente sai um pouco dos combustíveis fósseis, né? Então, aqui falou, né, pessoal? Considerando que toda a produção de ureia tem o metano como ponto de partida, qual a massa em toneladas, né? Tá vendo? De gás natural necessária para a obtenção de 6 milhões de toneladas de ureia. Então, você vai considerar o metano como ponto de partida para produzir ureia. Aqui, ó, metano para produzir ureia, beleza? Então, você metano, ou um mol de metano, vai produzir um mol de ureia. Ah, mas pode pegar das duas? Pode. Ou então você vai somando as três aqui, ó. Você pode somar as três equações, cancela o que é igual, H2 com H2, que é mais que é igual aqui? 2NH3 com 2NH3, água com água, soma tudo e resolve, sem problema, tá joia? Eu fiz aqui para resumir. E aí você vai resolver lá, 6 milhões de toneladas de ureia por ano, né, pessoal? Tá? Ah, cuidado, hein? Falou aqui, ó, quer saber a obtenção, qual a massa em tonelada de gás natural, que é o de gás natural, cuidado. Aí falou aqui, considere que o metano corresponde a 50% em massa do gás natural. Então, você vai achar a massa de metano, quantos gramas de metano, então as toneladas de ureia, a massa molar aqui é 16, fazendo a conta aqui, 1 vezes 16, o mol, a massa molar da ureia é 60, fazendo a conta aqui 1 vezes 60, não pus 1 aqui, 1 vezes 60, vai dar 1,6 toneladas de CH4. Só que a pergunta, pessoal, olha, esse que é o peguinho, não digo que é um peguinho, né? Mas tem que ter atenção, né? Tá certo?
que às vezes você colocar isso lá e ia estar errado. Por quê? Porque falou aqui, ó, considere que o metano corresponde a 50% em massa do gás natural. Então, isso aqui seria de metano, que é saber a massa aqui de gás natural. Então, com certeza é o dobro, né? 3,2 toneladas. Bora? Bom, chegamos aqui, aí falou aqui, com escurecimento de joias, né, pessoal? Ocorre, né, devido à reação da prata na presença de oxigênio. Oxidação da prata, né? A prata oxida, tá? Com oxigênio atmosférico, né, com compostos de enxofre presentes no próprio ambiente, formando sulfeto de prata, que está aqui, ó. Está aqui a reação dada, né? Então a prata vai oxidar e formar sulfeto de prata. Beleza? Ótimo, né? Que é o composto de coloração preta falou. Então tá aí a reação. Aí o exercício segue fazendo alguns comentários e dá as equações de redução, belezinha aqui. Bora? Então vamos lá. Então nós temos aqui, né, pessoal? Qual o número de oxidação da prata antes do escurecimento e no composto formado depois do escurecimento? Então a prata aqui antes do escurecimento e depois, né? Então tá aí. A prata sozinha, né, um elemento químico, substância simples, NOx zero, né, pessoal? Tá? E a prata no Ag2S, né, pessoal? Tá? Ou você domina o conceito, ou vai ter que saber qual é S é menos 2 aí. Tá? Elemento do grupo 6A e à direita em menos 2, né? Tá certo? E a prata vai ser mais 1. Ou você domina, ó. Item NOx que não varia, F menos é fluoreto, alumínio é mais 3, prata e zinco, mais 1 mais 2, grupo 1A e 2A, mais 1 mais 2 e quase sempre hidrogênio é mais 1, oxigênio é menos 2. Musiquinha do professor Miguel, né, pessoal? Conceito aí do professor Miguel musical. Aí você resolvendo aqui, a prata vai ser mais 1 que na G2S, porque a prata não varia, né? Alguns aqui não variam. É muita regra de NOx. Quando eu ensino NOx, eu ensino assim, pessoal, ó. Tá? Tem umas 10, 15 regras, sei lá eu, uma coisa maluca, né? Então você pega aqueles que não variam, ó, prata e zinco, prata é mais 1, zinco é mais 2, grupo 1 e 2A também não varia, tá certo? O flúor, né, o mais eletronegativo de todos, né? NOx menos 1, tá certo? O alumínio também não varia. E aí o hidrogênio e o oxigênio quase sempre é mais 1 e menos 2. Eles podem variar. Pronto? Tranquilo? Calcule a diferença de potencial. Isso é de pilhas, né, pessoal? Bem clássico aqui, né? De pilhas, né, pessoal? Então vamos lá. Calcule a diferença de potencial da reação de clareamento da prata aí, né? Então tá aí, né? Então você tem aí as duas semi-reações. Acho que fica mais fácil você calcular dessa maneira, né, pessoal? Né? Tá fazendo aí potencial padrão, redução maior menos menor, né? Voltagem potencial padrão, tensão DTP ou FEM, delta E redução maior menos a redução menor. Voltagem potencial padrão, tensão DTP ou FEM, delta E redução maior menos a redução menor. Bom, aí é o seguinte, né, pessoal? Facilita, né? Porque tem questões de vestibulares que chamam delta E de voltagem, de potencial padrão, de tensão, de DDP, tá certo? Mais comum chamar de DDP aqui, né, ou tensão, tá? Então a gente faz redução maior menos a menor. Então você pegar a redução maior, menos 0,69, menos a redução menor, 0,97 volts, beleza? Tranquilo? Tá? Você poderia somar também, inverter aqui, ver que esse sofre redução, o outro sofre oxidação, certo? Assim inverteria o sinal e somaria os dois também dá certo. Vontade aí. Agora sim, pessoal, escreva a equação global balanceada. Uma pilha, né? Uma pilha característica, clássica, né, pessoal? Aí, essa redução aqui é maior, né? Tá certo? E outra, né? Tranquilo, né? Então vamos lá escrever, tá? E o outro você vai ter que inverter então, né? Redução maior sofre redução, o outro inverte, né? Tá certo? Olha lá. Maior redução sofre redução, a outra você inverte. E ainda multiplica por 3 e 2, né, pessoal? Pegou lá o número de elétrons, né? O que você tem? 3 elétrons aqui, 2. Então, a de cima tem que ser multiplicada por 2, toda ela para dar 6 aqui, e aqui toda ela por 3 para dar 6, né? Vai ser igual ao número de elétrons perdidos e ganhos, né? Então, tá aqui, essa de baixo multiplica ela por 3 já, e a outra você inverte, né, pessoal? Vai sofrer oxidação. Então, essa vai sofrer redução, beleza? Tá? Porque é o clareamento da prata, né, gente? Ó, aqui é a cor escura.
Então, e isso vai virar prata limpa, tá certo? Então, tá aí. Vamos lá? Cancela o que é igual aí, 6 elétrons, soma o que sobrou. O que sobrou, você somou aqui, belezinha, tá? Tranquilo, tá joia? Poderia ter colocado um pouco mais para cá, mas tá bom, vai ficar assim mesmo. Beleza? Ótimo. Agora, vamos lá, turma. Considerando aí de novo os potenciais, outra receita envolve o uso de pasta de dente que contém fluoreto, né, pessoal? Na limpeza de objetos de prata, por abrasão e polimento da superfície. Considerando o potencial de redução do flúor está aqui. Então, o flúor vira F mesmo, mais 2 elétrons. Ah, precisa saber isso? Eu acho que não, mas daria para resolver, vamos ver. 2,87 volts, a presença do fluoreto contribui para a limpeza, justifica com base na reação global. Turma, para começar, ó, se o potencial de redução do flúor é 2,87, então aqui, ó, entraria essa equação, mas esquece, né? Entraria 2,87 volts aqui. Aí essa redução seria maior. Aí ele sofreria redução, e essa você teria que inverter, mas não pode. Esse que é a sacada aqui é essa, né? Porque se você coloca aqui, ó, 2,87 volts positivo, né? Aí seria maior que esse. Então, esse sofreria redução, aqui você teria que inverter. Isso não pode, porque aqui é o processo de limpeza que está se referindo aqui, ó, processo de limpeza. Então, isso aqui que é preto, sulfeto de prata, tem que virar prata. Então, essa redução tem que acontecer, porque de preto vai ficar claro. A prata vai ficar mais clara, né? Tá certo? Então, esse que é o problema. Então, não vai contribuir, né, pessoal? Não vai contribuir porque o G2S, acabei de falar, tem que sofrer redução para virar prata limpa, como eu falei aqui, ó. Né? E se você colocar lá com redução de 2,87, o flúor é que sofreria redução. Beleza? Tá? Então não contribui. Tá joia? E aí, se você fizer aqui uma continha, né? Tá? 0,69 menos mais 2,87 dá menos 3,56 volts, que é para justificar com base no potencial da reação global, né, pessoal? Com base na reação global, né? Fala, ah, Miguel, mas você não acabou de falar aí que potencial seria redução maior menos a menor? Tudo bem, você poderia fazer. Aqui, ó, redução maior seria 2,87 menos, né? Menos, aí que teria que inverter, né? Porque sofreria redução, isso aqui sofreria oxidação, então seria 2,87 menos, né? Menos, né? Mais 0,69, né? Tá certo? Deu para sacar? Então ficaria, né? Redução, né? Aí ficaria redução aqui 2,87 menos isso, sofrer redução e aqui oxidação, né? Tá? E aí você somaria os dois, né? Você somaria os dois, né? Somaria os dois, aqui você faz a diferença, né? Tá? Mas aqui eu estou dizendo o seguinte, veja se entende o que eu estou falando, ó. Tá? Se você colocar aqui, ó, se você pegar o potencial de redução maior, colocar aqui, ó, redução maior menos a redução menor, tá? Aí ficaria aqui, mais 2,87 menos 0,69, certo? Menos com menos dá mais, daria mais 3,56 volts. Aí seria a reação espontânea. Aí seria a reação espontânea, mais 3,56 volts. Mas só que essa reação aqui da prata, ela não pode oxidar. Se a prata oxidar mais, fica mais preta ainda. Então, essa prata não pode sofrer oxidação aqui, tem que sofrer redução. Então, esse valor aqui ficaria negativo, então. Tá? Então, ficaria negativo, ficaria menos 3,56 volts, a reação não espontânea, a reação não pode ocorrer. Tá joia? Então, foi o que a gente fez aqui. Não sei se deu para entender direitinho. Tá joia? Beleza? Mas eu acho que se você fizesse aqui, ó, né? Se você fizesse aqui tranquilo, ó, né? Entender que a prata tem que ser limpa, ó, tranquilo? Tá? Então a prata sofre redução, o outro aqui teria que sofrer oxidação. Tá? Então o alumínio tem que sofrer oxidação, beleza? Aí você teria que inverter isso aqui, ó. Aí o flúor 2 teria que o F- teria que sofrer oxidação, teria que inverter isso, ficaria menos 2,87. Aí ficaria menos 2,87 aqui de oxidação, com menos 0,69 da redução. Soma oxidação e redução, se somar, dá negativo aqui, ó. Beleza? Veja se você entendeu direitinho. Volta um pouquinho. Talvez eu te confundi um pouquinho no começo da minha fala, mas volta um pouquinho, que eu acho que você entende aí como é que é. Tá joia? Mas a FUVEST provavelmente, pessoal, vai cobrar aqui, ó, que é para justificar com base no potencial da reação global. Então,
eu acho que você teria que escrever, calcular aqui, que a reação seria não espontânea, né? Tá? Porque se entra aqui o flúor, tá? Então essa sofre redução, então isso aqui teria que sofrer oxidação, então seria negativo aqui. Então negativo, né, seria o potencial de oxidação aqui negativo, potencial de redução também negativo. Somaria os dois, daria esse valor negativo, que é não espontânea, tá certo? Então não contribuiria, não aconteceria espontaneamente, né? Tranquilo? Lembrar que o ΔH é negativo e indica reação não espontânea, beleza? Bom, espero que eu tenha colaborado aí, né? Bom, o pessoal aqui fala de um processo de adulteração do leite, né? Tá certo? Que você com água, que você vai jogando água, né? Tá? Então, falou aqui, ó. A adulteração pode ser avaliada pela quantidade de proteína na amostra, tal. As proteínas do leite podem ser precipitadas com sulfato de cobre, tá? Em meio salino, né? Por efeito dos íons CO2+. Pela quantidade de cobre 2 que vai remanescer, ficar remanescente, vai restar, né? Tá certo? Em solução, você pode calcular por diferença a quantidade de proteína na amostra. Então, se for jogando água, então para você esboçar um gráfico da variação da concentração de proteína, né, com o volume de água, né? Bom, espero que eles vão aceitar esse gráfico aqui, né, gente? Né? Concentração, volume de água, né? Então, se o volume de água vai aumentando, a concentração de proteína vai diminuindo, vai diluindo, né? É uma diluição, né? Tá certo? Então, espero que a FUVEST aceite esse tipo de gráfico aí, né? Tá certo? Você não deveria colocar isso aqui lá na prova de matemática, sei lá, outra coisa, não em química, né? Mas vamos lá? Se você aprofundar, né? Porque aqui fala um negócio de variação de concentração aqui, eu não sei lá, né? Você eu faria dessa maneira aqui, concentração aqui, tá? Você vai diluindo, a concentração de proteína vai diminuindo, porque o volume de água vai aumentando. Eu acho que deve aceitar isso daí, tomara. Bom, agora essa parte aqui, né, pessoal, falou assim, suponha que uma amostra de 1 litro de leite não adulterado, né, foi tratada com uma certa quantidade de sulfato de cobre, né? Toda a proteína presente foi precipitada. Então aqui a proteína está mais concentrada, lembra disso, tá joia? Você gastou uma determinada quantidade de cobre para precipitar. Aí falou, se essa mesma quantidade de sulfato de cobre for utilizada em uma amostra de leite adulterado por diluição, ó, a solução remanescente terá menor, maior ou a mesma concentração de cobre livre em solução. Bom, então a gente já viu pelo gráfico, né, pessoal? Né, o que acontece, né? Que a concentração de proteína vai diminuindo com a diluição, né? Então, olha lá. Se essa mesma quantidade de sulfato de cobre for utilizada em uma amostra de leite adulterado por diluição, né, pessoal? Ó, como a concentração de proteína fica menor, ó, devido à diluição, aqui o gráfico, né? O que acontece? Você vai gastar menos cobre para precipitar a proteína no leite adulterado, certo? Vai gastar menos cobre para precipitar essa proteína, porque a concentração dela é menor no leite adulterado. Então, conclusão, né? A quantidade de cobre 2+, na solução remanescente que vai restar será maior. Vocês têm para pegar, ok? Beleza, galera? Vamos terminar? Um exercício de titulação, né, pessoal? Laboratório. As aulas do laboratório precisam ser reativadas aí nas escolas, né, gente? Porque uma questão dessa aqui, por exemplo, né, o candidato não podia errar ela nunca, né? Mas sem aula de laboratório, às vezes fica um pouco meio complicado, mas no decoreba de sala de aula daria para sair também, né? Que falou uma forma de quantificar os íons cobre 2+ de solução remanescente é por meio de titulação, utilizando o agente complexante como o EDTA, etileno diamino tetracético, chama ele, que se liga ao cobre 2+, formando um complexo estável de coloração azul. Sabendo que o ponto final de titulação de 10 ml da solução remanescente, então, solução remanescente de 10 ml, ocorre quando 25 ml do EDTA 0,0 mol por litro são utilizados, beleza? Tá? Qual a concentração de cobre em mol por litro, né, na solução, considerando aqui a estequiometria do ETTA em 1:1. Se é 1:1, então vamos tocar o barco, né? Então, a concentração mol por litro do ETTA vezes seu volume vai ser igual a concentração de cobre na solução remanescente vezes volume, tá certo? Então, aí você faz uma igualdade, que é 1:1, né? Esse processo aí, né? Como se fosse uma diluição, né? Mas é uma titulação, né, pessoal? Né? Vamos lá. Então, tá aqui, né? Concentração do EDTA, o volume, quer saber a concentração de cobre, o volume aqui, tranquilo? Resolvendo, 0,025 mol por litro, ou 2,5 vezes 10 a menos 2 mol por litro, concentração de cobre 2+. Turma, valeu, espero que vocês tenham gostado aí, né? Tá aí a prova, vamos estudar ela para o ano que vem, né? Tá certo? Que vai valer como base aí, tudo bem?
Então, um beijo no coração de vocês, muito obrigado. Senhor Jesus abençoe vocês todos, seus familiares, tá? Uma cascata de bênçãos sobre você que está vendo esse vídeo aí, sempre. Muito obrigado por prestigiar o canal Professor Miguel Química aqui, tá? Passa, pessoal, fala o pessoal inscrever aí, gente, tá? Muito obrigado, galera. Valeu. Fui, pessoal.